Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscrever em nosso canal, ativando as notificações e curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Boa noite para vocês, paz do Senhor esteja com cada um. Boa noite para quem eu não cumprimentei, vi que tem bastante, pelo menos gente que eu nunca tinha visto ainda, tá? Sejam muito bem-vindos, podem se assentar, fiquem à vontade. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre obediência e adoração. Já fiquei feliz porque Deus já começou confirmando, né? A Cícera falou que o Senhor tinha falado essa semana muito com ela sobre a adoração silenciosa, aquela que acontece, né? Quando não tem as luzes, a música, os instrumentos e tal, que de fato é a verdadeira, tá? Vocês acredito que todos já ouviram a famosa frase, que é o que a gente vai ler hoje. Deus prefere obediência do que sacrifício. Para quem não sabe, quem disse isso foi o profeta Samuel, falando, sendo boca de Deus, para o rei Saul, primeiro rei de Israel. Contexto disso, e a gente vai ver, mas antes vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já está fazendo nessa noite, pela sua presença tão graciosa essa noite, tão pesada no nosso meio. Obrigado porque isso nos mostra da sua graça, isso nos mostra da sua misericórdia, né? Os dias que a gente sente ou não, mas vou te falar, os dias que a gente sente, Senhor, eles são bem especiais, viu? Então, obrigado por esse favor derramado, obrigado por esses corações que o Senhor tem tratado, que são os nossos. Obrigado porque a sua intenção e os seus pensamentos para as nossas vidas são pensamentos de paz, nunca de mal, sempre de paz. Paz que muitas vezes a gente vai conseguir depois de guerras. Então, muito obrigado porque tudo coopera para o bem daquele que te ama, daquele que foi chamado segundo o seu propósito. Glorifica, Jesus, o seu nome nessa noite, na manifestação do seu poder e do seu amor. Amém. Então, irmãos, rei Saul, primeiro rei de Israel. Até então, Israel era governado, quem era o rei? Era o próprio Deus. Aí o povo inventou, isso a gente vê lá no livro de 1 Samuel, capítulo 8, a gente vê que o povo não está mais contente, né? Não está mais contentado em Deus ser o seu rei. E aí eles decidem imitar as outras nações. Todas as nações por aí têm rei, por que a gente não pode ter? Foram então falar com o profeta da época, que era o Samuel, que eles queriam um rei. O profeta achou ruim, Deus achou ruim, mas mesmo assim Deus falou, tá bom, se eles querem um rei, dê um rei a eles, só, né, deixa bem claro para eles que o rei vai ter regalias, o rei vai precisar de parte do salário deles, o rei vai precisar de servos, de soldados, enfim, o rei vai governar, deixa claro. Deixou, Deus apontou esse Saul para Samuel, que foi o primeiro rei de Israel e que governou. Hoje a gente vai ver, está registrado duas desobediências de Saul. Então são essas que a gente vai ver hoje. A primeira aconteceu o seguinte: eles estavam em guerra, Israel, Saul já reinando na nação, né? Primeiro ano de reinado,
estourou a guerra, eles estavam lá, lutando. E aí, chegou um determinado momento, que o povo filisteu, que tinha muito mais gente, chegou para a guerra. Eles perceberam que eles em pouco número não estavam conseguindo. E aí Saul, ele entra num dilema que é o seguinte: o profeta Samuel tinha dito para ele: espere 7 dias, até que eu encontre você. Antes de ir para a batalha, espere 7 dias, até que eu encontre você. Essa tinha sido a ordem de Deus, através de Samuel, para o rei Saul: espera. E aí o rei Saul se encontrou nessa circunstância, onde os filisteus já tinham cercado lá o lugar, e estavam pressionando, e o povo começou a ficar com medo e a fugir. Uns se esconderam, outros começaram a fugir para outras cidades, e o rei Saul se encontrou lá sozinho, com medo e vendo a galera indo embora. Só que tinha dado o 7º dia, e o Samuel, o profeta, nada. O profeta Samuel, ele ia chegar, e como de costume, eles iam oferecer sacrifícios a Deus, cultuar a Deus, para que de certa forma, Deus fosse com eles na guerra. E aí, não aguentou esperar. Deu o 7º dia, ele não apareceu. Primeira desobediência de Saul, ele mesmo decidiu oferecer o sacrifício. Para quem não sabe, o sacrifício só podia ser oferecido pelo sacerdote da época. No caso, Samuel, ele era profeta, mas ele também era juiz e sacerdote, então ele oferecia também sacrifícios a Deus. Não esperou, pediu para os soldados trazerem animais, e ele mesmo sacrificou. Quando ele estava terminando de sacrificar, quem que aparece? Profeta Samuel. Chega e: ô Saul, o que você fez aí? Não, é que Deus deu 7 dias e você não apareceu. Nada, e eu sacrifiquei. Primeira desobediência de Saul. Palavra de Deus para Saul.
Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Aqui, Saul, ele já dá o tema do sermão, né? Para quem adora pregar e pregação, aqui já deu mastigadinho. Essa frase aqui é o sonho de todo pregador, não precisa nem refletir, olha só. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Ou em outras palavras, forçado pelas circunstâncias, não aguentei e desobedeci. Forçado pelas circunstâncias, não segui o conselho e a palavra de Deus. Forçado pelas circunstâncias, fiz não a vontade de Deus, mas a minha. E aí já dá para a gente parar e pensar como às vezes nós, forçados pelas circunstâncias, não aguentamos e caímos em tentação. Não aguentamos e cedemos. Não aguentamos e desonramos a Deus. Mas a pressão é tão grande, de fato, gente, como o pastor falou, terão semanas ótimas e terão os famosos dias maus, aquele lá que você vai ter que aguentar mesmo, aquele lá que vai vir com pressão mesmo para cima de você, e a pressão sempre vai ser em que você, de alguma forma, desonre a Deus ou saia da vontade dEle. Nunca a pressão vai te empurrar para algo bom. Sempre a pressão emocional, como o pastor falou, que vai falar, né, no domingo, sobre sermos levados pelas nossas emoções, conduzidos por elas. Então, nesse momento de pressão, é o momento onde a gente tem que resistir. E resistir é continuar firme. 1 Coríntios 10, 12 está escrito assim, ó, prestem atenção. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não vai permitir que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Então assim, ó, no momento de pressão, no momento de tentação, você já tem a promessa e a palavra de Deus, tem junto o escape, e está escrito, ó, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Muitas vezes a gente tem em mente que a tentação ela deve ser combatida, vamos para cima, né? Não tem aqueles caras doidos lá, não, vou para cima da tentação, acho que foi o Gilmar que falou lá, do cara que foi assistir Cine Privé, não, eu vou para cima, vamos ver como é que eu tô. Então, tentação não é para ser combatida, tentação é para ser suportada, e suportar é você se manter firme até o fim, até que o escape apareça. Irmãos, eu lembro quando eu era viciado em pornografia, o que mais eu vivia era isso. A tentação vem, ó, tem um porquê do Satanás ser chamado de tentador. Ele tenta, o exército dele tenta, os demônios tentam, e é de fato que a palavra diz, tenta. Ele sempre está tentando. Não pense que tudo é o Satanás, tudo são demônios. A nossa natureza humana, ela é má. A nossa carne é má. O que o Satanás faz e os seus demônios é só aproveitar a nossa inclinação e nos tentar.
Está escrito que ele não pode nos tocar. Se Deus não permitir, ele não nos toca. O que ele faz? Ele tenta. Então ele tenta te desviar, ele tenta te corromper, ele tenta fazer você desonrar a Deus, ele tenta, segundo aquilo que já está em você. Está escrito também que a concupiscência, quando ela é atraída, envolvida, ela dá a luz ao pecado. Então é assim, somos maus por natureza, nascemos de novo, guerra, espírito e carne dentro de nós. E aí em alguns dias, ou no famoso dia mau, essa sua carne, ela vai começar a ser puxada para sair para fora. O que Satanás quer é trazer essa sua carne para fora. Então ele começa o quê? A envolver. Ele começa o quê? A atrair a sua carne. E aí se você não suporta e cede, você dá a luz ao pecado. E o salário do pecado é a morte. Eu lembro que não tem se a alegria do Senhor é a nossa força, a tristeza de Deus, o que é nossa, né? Fraqueza total. Eu lembro que quando eu conseguia aguentar a pornografia, eu saía igual um bichão. Agora, nada mais me abala. Mas quando não, meus irmãos, tanto é que, se você conhece alguém que passa por isso, você consegue ver na feição da pessoa, o dia que ela caiu e o dia que não. A luz se apaga, você murcha. Por quê? Porque todas as vezes que a gente entristece o Espírito Santo, a gente sente a morte do pecado. Então, o Satanás só vai tentar, do mesmo jeito que ele fez com o próprio Deus aqui. Ele tentou e o Senhor em nada cedeu, permaneceu firme. Tentou. Então para de culpar muito o Satanás e se posicione, porque também está escrito o seguinte, Efésios 6:11, está escrito assim, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as armadilhas do diabo. Vistam a armadura de Deus para vocês ficarem firmes. Como é que se luta contra as armadilhas do diabo? Permanecendo firme. A gente não tem essa ideia que sempre é muita guerra, vamos para cima. Só que às vezes se vence a guerra resistindo. Tanto é que a continuação desse texto fala assim, no versículo 13, Efésios 6:13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então a armadura de Deus é para resistência, para que depois do que o dia mau passar, você permaneça inabalável. É diferente de uma guerra, que você volta cansado, derrotado, destruído, não. A armadura de Deus, ela é como uma armadura mesmo. A pessoa vestiu a armadura, o que é conservado é o corpo dela. O que vier contra ela, bate na armadura, certo? Ela sente, mas ela não é ferida, não é machucada. A armadura de Deus é a mesma coisa. Se a gente for pegar nesse texto de Efésios, nós vamos ver que a armadura de Deus, ela é o quê? Palavra de Deus, justiça, preparação para propagação do Evangelho, verdade, salvação. E o texto continua e fala, orando em todo tempo.
orando em todo o tempo. Só aguenta firme quem vestiu a armadura. Quem não vestiu a armadura vai ser derrotado. Vai sentir a dor, vai cair, vai ser atingido. Porque a palavra de Deus fala que o Satanás não nos toca. Mas nesse trecho de Efésios 6 fala que ele lança dardos inflamados. Não sei se você já brincou de dardo, é de longe. É de longe. 1 Samuel 13:13, que é a primeira desobediência, continuando, Everton. 1 Samuel 13:13. Então Samuel falou para Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Irmãos do céu, isso aqui é sério demais. Ó, a palavra de Deus para ele: você cometeu uma loucura não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus te ordenou, porque o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Se Saul não tivesse desobedecido, ele ia continuar sendo rei e a descendência dele para sempre. Mas desobedeceu, o reino não foi confirmado nas mãos dele. Ó, gente, o que isso mostra para a gente aqui? Mostra que uma desobediência faz a gente deixar de receber muita coisa de Deus. Deus nunca confiará nada dele a quem não é fiel. Nem você confiaria nenhum bem seu a quem você não pode confiar. A quem você pede para fazer X, a pessoa faz Y. Você vai confiar algum bem seu a essa pessoa? Não. Se nós, que somos maus, não confiaríamos, Deus também não. Por isso que está escrito, e o Senhor falou que aquele que tem, terá mais ainda. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa que em fidelidade ela consegue mais e mais, Deus derrama mais e mais sobre a vida dela. Mas aquela que não consegue administrar nem aquilo que tem, em fidelidade a Deus, sendo obediente a Deus, até o que ela tem uma hora vai ser arrancado dela. Porque são os fiéis que conseguem administrar as coisas de Deus. E está escrito que somos dispenseiros da graça de Deus, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, nós administramos, não sei se você sabe, tá? Mas nós administramos as coisas de Deus. A igreja, ela é o sustentáculo da verdade, está escrito. Ou seja, a verdade pertence à igreja de Cristo. A igreja de Cristo maneja a verdade. A verdade está encarregado para a igreja de Cristo. Então, somos cooperadores de Deus. Deus confiará a nós suas coisas, dependendo da nossa fidelidade. 1 Samuel 15, 22, Everton. 1 Samuel 15, 22. Foi quando Deus mandou ele matar todo mundo e ele poupou. Deus mandou ele matar todo mundo. Ele matou grande parte, mas poupou. Não existe meia obediência. Ou ela é completa, ou ela é desobediência. Do mesmo jeito que não existe meia verdade, quase verdade. Toda quase verdade é mentira. E em toda quase verdade, Satanás está no meio disso. Como que ele chegou para Eva? Primeiro ele chega tocando no assunto. É verdade que o Senhor falou para vocês não comerem de nenhum fruto das árvores? A Eva, não.
Ele falou para que a gente pode comer à vontade, só não pode comer dessa aqui, ó. Porque ele falou, se a gente comer, a gente morre. Morre não. Ele sabe que se vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus. Percebe? O que está em nós começa a ser atraído e puxado para fora, para a gente dar a luz ao pecado. E a gente tem que ter discernimento, porque às vezes é tentativa mesmo de demônios. Eu lembro, nessa época aí da pornografia, eu lembro que teve um dia, morava sozinho, imagina, né? Começou a vir aqueles pensamentos, os primeiros, né? É um cultivo, né? Começou a vir aqueles primeiros pensamentos, tal. Do nada, eu lembro que eu falei assim, ó, sai em nome de Jesus. Puf, do mesmo jeito que veio, sumiu. Mas também teve dias, e a gente sabe quando a gente quer, quando a gente vai atrás e procura. Então vamos lá. Segunda desobediência do rei Saul. Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Em outra tradução diz, esse o ouvir, fala, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Ó, ninguém engana Deus, né? Às vezes isso parece já ser claro para a gente, mas muitas vezes as nossas atitudes mostram que a gente tenta enganar a Deus. Tipo Saul, nessa história aqui. Deus deu uma ordem, ele foi e desobedeceu, e o que ele não fez, a desobediência, ele gerou um pretexto para aquilo ser para Deus. Ó, que grave. Então tipo assim, era para matar tudo, inclusive os animais. Não, eu poupei esses animais bons aqui para dar para Deus, para sacrificar a Deus. E se a gente ler um pouquinho da história de Saul, Saul carregava um certo cinismo, uma certa hipocrisia. E sinto informar, meus irmãos, muitas vezes somos nós. Muitas vezes nós queremos esconder aquilo que a gente sabe que não deveria estar fazendo parte da nossa vida. A gente cobre com o quê? Obra de Deus, culto. Vou lá no culto, vou lá servir, vou lá limpar o banheiro, vou lá cantar, vou lá pregar, eu vou lá evangelizar lá fora. A gente começa a cobrir a desobediência daquilo que a gente sabe que não deveria estar fazendo parte da nossa vida com a obra de Deus. Uma vez perguntaram para o Senhor, o que a gente vai fazer para executar as obras de Deus? Resposta do Senhor, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Não, quero saber o que eu faço. Primeiro você crê, depois você pensa em fazer. Então, usar a desobediência para tentar cobrir, para tentar disfarçar e mudar aquilo como culto a Deus, não vai colar para aquele que sabe todas as coisas, para aquele que sonda os lugares mais escuros do seu coração. Uma hora a conta vai chegar. Continuando, detalhe. Muitas vezes a gente pensa assim, as práticas devocionais, elas sustentam a minha vida cotidiana. Traduzindo, não, mas eu leio a Bíblia, eu oro, né? Eu canto, eu louvo, eu evangelizo. Essas práticas, elas vão, de certa forma, sustentar a minha vida cotidiana, o meu trabalho, os meus relacionamentos. E de fato, gente, elas vão.
só que ela é uma asa. Para quem quer voar é necessário duas. A outra asa é o quê? A nossa vida cotidiana, como a Cícera falou. A adoração, gente, a adoração é 24 horas. O culto a Deus, ele é 24 horas. Não é à toa que o rei Davi estabeleceu louvor e adoração 24 horas por dia. Se o Velho Testamento é sombra e é símbolo do Novo, hoje em dia funciona o quê? Deus querendo mostrar desde lá de trás que hoje o culto é 24 horas. Se você precisa dessa reunião sempre, desse culto sempre, para se sentir firme, irmão, se eu faltar um culto, eu já começo a enfraquecer. Tudo bem, se você está começando, faz parte. Agora, se você já tem anos de caminhada com o Senhor e está dependendo de culto e reunião para se manter firme, irmão, porque eu disse que muitas vezes a gente pensa que as práticas devocionais, elas sustentam a vida cotidiana. De fato sim. Orem sem cessar, orem em todo o tempo, vistam a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E o dia mau, gente, é lá fora. O dia mau vai acontecer lá, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, com seus amigos. O dia mau é no cotidiano, é no dia a dia, são nas coisas ordinárias. Só que a gente não pode esquecer também que o cotidiano também sustenta a nossa prática devocional. Isso quer dizer que a forma como eu me relaciono com as pessoas lá fora, a forma como eu trabalho, a forma como eu me porto na minha casa, também influencia diretamente na minha oração, por exemplo. Vamos ver se isso é verdade? Põe pra gente, Everton, por favor, Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Primeiro exemplo: quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou, quem desvia o ouvido de ouvir a vontade de Deus, até a sua oração será abominável. Então é assim, se eu não dou ouvido à vontade de Deus, e eu vou orar, minha oração é abominável. O meu cotidiano, ele interfere diretamente na minha oração. Segundo exemplo, Everton, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar. Eu já acho lindo aqui, gente, ó. Vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser ela a parte mais frágil, e também por ser ela participante da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Olha lá, irmão. Os maridão já. A forma como eu me porto em casa afeta diretamente, por exemplo, a minha oração, o meu relacionamento com Deus. Quem nunca? Eu já. Quebrei o pau com a Samanta. Deu o horário de orar, vou lá. Senhor. E naquela esperança, né, de que Deus vai, meu filho amado, é isso aí. Você é o cabeça da casa. É isso aí. Já aconteceu comigo, irmãos. De eu ir orar, e não é que nem eu sentia nada, porque muitas vezes eu oro e eu não sinto nada. Mas é que ao invés de eu sentir a presença gostosa, eu sentia, por exemplo, a reprovação de Deus. E aí Deus te faz levantar, ir lá, se corrigir,
pedir perdão. Então, o nosso dia a dia influencia diretamente na nossa relação com Deus. Se não fosse assim, Deus não teria dito: a verdadeira circuncisão somos nós, que cultuamos a Deus pelo Espírito. O verdadeiro sinal de que somos de Deus é o culto constante, é o culto no Espírito, é o culto pelo Espírito. Então não tem essa, a minha vida espiritual está um caco, a minha profissional está não sei o quê. Irmãos, para Deus está tudo num balaio só. Não tem essa. Lá no meu trabalho eu preciso fazer o que eu faço, porque senão eu sou mandado embora. Deus entende isso. Deus não entende não. Se você foge da vontade dele lá no seu trabalho, com medo de ser mandado embora, não pense que Deus está com os olhos fechados, só esperando te ver quando você entrar na casa dele, quando você entrar para mais um culto. Não existe isso. A vida é uma coisa só. Tudo está interligado. O culto a Deus, ele é constante 24 horas. Independentemente de onde eu esteja, o que eu esteja fazendo. Mais um e último exemplo. Palavras do Senhor, Mateus capítulo 5, versículo 23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Estou indo lá com o meu dízimo lá, entregar para o Senhor. Aí eu lembrei que tem um irmão que tem alguma coisa contra mim, tem pendência. Palavra de Deus, deixa quietinha lá a sua oferta, vai lá se reconciliar, vai lá pedir perdão, vai lá, irmão, você tem alguma coisa contra mim? Me perdoe, tá? Se eu fiz alguma coisa com você. Fez isso? Resolveu a pendência? Agora vai lá e termine de dar a sua oferta. Então, o ordinário e a vida comum também influencia no nosso relacionamento com Deus. Deus não está de olhos fechados para aquilo que a gente faz lá fora. Vocês estão aí, meus irmãos? Amém? 1 Samuel continuando, 15, versículo 23. Para a gente ver que Deus não leva como brincadeira desobediência. 1 Samuel 15, 23. A rebelião ou a desobediência, aqui já pega aí, quem já passou por isso sabe. Os líderes que usam esse texto, né? A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Você foi contra alguma posição lá da liderança de onde você estava, é assim. Os caras já logo lançam essa. Aí, Mas o contexto é esse. Deus, através do profeta Samuel, dizendo para o rei Saul: a rebelião, Saul, é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então, a gravidade, o que é a rebelião? Eu não quero fazer a vontade de Deus. O que é a obstinação? Estou obstinado em fazer a minha vontade, eu vou até o fim. A de Deus, não estou muito afim de seguir não. Para Deus é feitiçaria, isso aí. Continuando, versículo 24 do mesmo capítulo. Então Saul falou para Samuel: pequei, porque eu transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Pode voltar, Everton. Porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Você imagina um rei, o líder de uma nação falar isso, gente? Eu pequei porque eu tive medo do povo. O povo começou a ficar doido. O
povo começou a querer isso. Eu temi o povo, eu desobedeci porque eu temi o povo e ouvi o que o povo falou, e não a voz de Deus. Para quem é líder aí, ó, já fica a dica. Uma das coisas que eu admiro em você, mano, até falo isso para Samantha. Quem já conversou com o pastor, ele é do tipo, ele vai te ouvir de boa, mas você sente que ele não acata logo de primeira, não está do lado de ninguém, discerne em Deus o que está acontecendo. Isso é bom, mano, continua assim. Continuando. Aliás, continuando não, ó. Põe pra gente aí, Everton, por favor. João, capítulo 12, versículo 42. Ó o que o Senhor falou. No entanto, aliás, o Senhor falou não. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Próximo. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tipo o rei Saul, não, eu desobedeci porque eu tive medo do povo. Eu ouvi a voz do povo ao invés de ouvir a sua voz, Deus. Aqui, com o Senhor é a mesma coisa. Já pensou? Muitos naquela época do Senhor creram nele, mas não confessavam ele por medo de serem expulsos da rodinha, por medo de serem expulsos da sinagoga. Por quê? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que a gente não seja achado como esses que preferem agradar homens do que agradar a Deus. Se você for colocado em uma situação, eu lembro que eu trabalhava como caixa em um banco, tinha lá as diretrizes de segurança para a gente seguir. E um dia a gente pegaram uma transação suspeita e quem tinha atendido a pessoa fui eu. Eles chegaram a perguntar: ô Caio, você fez, né, todo o procedimento de segurança, né? Eu fiz e não tinha feito. Na hora você já sente o gosto amargo do pecado, na hora você já sente, né, o espírito. Porque uma coisa é você fazer, irmãos, é errado do mesmo jeito, mas quando você peca de forma involuntária, você nem percebeu, você nem sabe, é uma coisa, depois o Senhor trata. Agora, quando nós pecamos de forma voluntária, eu sei e mesmo assim faço, você vai sentir na hora. Eu lembro que eu falei, fiz, aquele sorriso amarelo, né? Não tinha feito, era nada. Depois fui lá chorar no banheiro. Irmãos, a vida prática, ela é outros 500. E para terminar, versículo 30 de 1 Samuel 15, versículo 30. Então Saul disse: pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Falando para Samuel isso: volta comigo para que eu adore o Senhor seu Deus. Quando eu disse que o rei Saul ele era um pouco cínico e hipócrita, gente, eu espero que não tenha ninguém assim no nosso meio. Quer dizer isso, depois que ele ouviu tudo isso de Deus, seu reinado foi arrancado. Antes dele ter falado isso, o profeta Samuel falou assim: não, vou embora daqui. Virou as costas e foi embora. Ele agarrou a manga da roupa do profeta Samuel e a manga rasgou. Aí do mesmo jeito que rasgou, o profeta virou e falou assim para ele: hoje o seu reino foi rasgado.
depois de tudo isso acontecer, dele ter ouvido tudo isso de Deus, ainda ele fala: não, por favor, profeta, volta lá, me honra, volta lá comigo, para eu me apresentar lá para os importantes, para eu me apresentar para o povo com você e adorar a Deus. Irmãos, tem gente que no fundo não está nem aí para o que Deus pensa. Ela só está pensando na imagem própria, ela só está pensando na própria reputação. Se eu desobedeci a Deus, não, se eu desagradei a Ele ou não, não importa. O que importa é que a minha imagem fique boa. Profeta, vamos lá, me honra lá na frente dos líderes. O texto fala que Samuel foi e ele adorou o Senhor. Adorou? Adorou como, irmãos? Adorou como? Como que o Senhor chega falando que você desobedeceu a Ele, você vai adorar? Eu, de tempos em tempos, eu tenho uma coisa para Deus que eu falo: Senhor, estou te desagradando de algum jeito? E aí eu espero a resposta. Uns meses atrás eu fiz essa pergunta para Deus, mas veio de fazer assim, ó, veio na hora, mas eu não estava sentindo, só que eu estava sentindo que Deus estava um pouco resistente. Falei: deixa eu ver se eu vacilei. Senhor, tem alguma coisa que está te desagradando em mim? E a resposta do Senhor foi assim: você está idolatrando o seu trabalho. Eu vou te dizer, irmão, eu não tenho um grande emprego, não é um trabalho dos sonhos. E Deus falou isso, que mostra pra gente que os nossos corações, como alguém já disse, eles são fábricas de ídolos. Ele está querendo idolatrar qualquer coisa, pequeno ou grande. E quando o Senhor falou isso para mim, eu nem suspeitava que eu estava fazendo isso. Aí peguei e fiquei, manja, igual o povo lá no livro de Malaquias: em que, Senhor? Em que eu tenho te desonrado? Em que? Aí primeira coisa que eu comecei a fazer é em que? Aí daqui a pouco eu esperando um pouco, o sangue esfriando, e comecei a olhar para dentro de mim e a ver que as minhas atitudes realmente estavam revelando que eu estava confiando mais no trabalho, mais na ferramenta, mais na minha força do que em Deus. Se a verdade não é dita, eu continuo no erro. E eu termino aqui dizendo para você: se você sentiu que foi duro demais, lembre sempre, é o amor de Deus. O amor, ele revela a verdade. Sabe aquele texto lá de Corinto? O amor, ele tudo suporta. O amor, ele não envaidece, O amor se porta diante da mentira. Se Deus, ele se portou hoje diante da sua mentira, diante da sua hipocrisia, sinta-se amado. Se você se nem tinha passado pela sua cabeça que você era desse jeito mesmo, e você começou a olhar para dentro do seu coração e detectou, sinta-se amado, porque Deus revela todo o nosso erro para nos melhorar, para nos trazer para perto, para nos colocar em novos níveis, para nos confiar coisas maiores. Faça como eu fiz. Quando o Senhor falou e eu detectei atitudes de arrependimento, vou dar uma de rei Saul? Deixa eu adorar o Senhor? Não, eu vou chorar, eu vou pedir misericórdia para Deus, eu vou pedir graça para eu mudar, graça para eu melhorar, eu vou pedir graça para eu me tornar mais como Ele. Que assim seja a gente nessa noite. Podem ficar de pé. Tem o pessoal do louvor vai cantar, mas tem uma música. Ô Luquinha, você pode dar um mute aí? Só para eu não... Tem uma música, gente, que fala assim, da adoração. Queria ter mais que palavras para oferecer
Mas aprendi que para te fazer feliz, mais vale a minha devoção, a vida em consagração. Quando a música terminar, vai começar o meu louvor, canções de um coração que não se esconderão por trás de belas melodias, sincera, silente adoração. Quem escreveu essa música foi um cantor, acostumado já a cantar, teve um problema na garganta e não conseguia mais cantar. Foi quando Deus ensinou a ele sobre a silente adoração. A adoração a Deus está muitas vezes no silêncio. A nossa devoção a Deus está muitas vezes na nossa vida cotidiana e como a gente lida com ela. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês.